Boa noite. O primeiro-ministro Patrício Trovoada está de caminho a Paris, onde tomará parte no Fórum Económico França-África. O chefe do governo santomense deixou esta manhã o país. São Tomé e Príncipe vai estar representado no Fórum Económico França-África pelo primeiro-ministro e chefe do governo Patrice Emery Trovoada. Antes de viajar para Paris, Patrício Trovoada falou sobre os objetivos do certame. Essencialmente das questões económicas, de crescimento, porque vocês sabem que a estabilidade é um objetivo fundamental e briga também com as condições socioeconómicas dos nossos países. Daí que para além de várias intervenções, haverá participação de várias empresas, vamos falar dos fundos de investimento e da participação também da sociedade civil e haverá também alguma preocupação em falarmos e discutirmos sobre o papel do empreendedorismo jovem. A participação de São Tomé e Príncipe neste encontro poderá abrir novos caminhos para contactos. Fomos convidados, haverá no dia 6 um almoço oferecido pelo presidente Hollande aos chefes de Estado e de governos africanos, que será um momento restrito para discutirmos várias questões. Daí que São Tomé e Príncipe tem que estar presente em todos esses encontros internacionais, não só para estabelecermos contactos, mas que o país tenha também alguma visibilidade. E os resultados virão. Não é cada viagem que tem um resultado concreto. É um trabalho também que requer algum tempo e alguma metodologia. Fórum Económico é uma sequência da mesma iniciativa que foi realizada em dezembro de 2013 entre a França e os Estados africanos sobre a segurança. Cada um deve assumir as suas responsabilidades. Estas foram palavras do primeiro-ministro Patrício Trovoada face ao pedido de exoneração do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o brigadeiro Justino Lima. O primeiro-ministro e chefe do governo fez estas declarações antes de deixar o país com destino à França. O que me interessa são os factos e toda a gente viu os factos. O que nós estamos a tratar é uma matéria de facto, aquilo que aconteceu na parada. Todo o resto, a teoria da conspiração, dos políticos, etc., não tem lugar. Eu acho que, como um bom militar que ele é, o brigadeiro simplesmente deve ter a coragem de assumir que ele agiu mal e ponto final. Daí que o que poderá ser o aproveitamento não me interessa. O que interessa é que houve um ato repreensível que viola os direitos humanos, viola a Constituição, viola o Código de Processo Penal, desrespeita o aparelho judiciário que tem as suas competências e responsabilidades e tínhamos que pronunciar e tomar decisões. Foi feito. O resto é agora um cidadão que enfim, quer justificar-se, exprimir-se, ele é livre de o fazer. Não muda nada a nossa decisão, não muda nada a nossa condenação, não muda nada ao facto de que eu penso que nesse caso o governo, o Conselho Superior de Defesa Nacional assumir as suas responsabilidades e o Exército, as Forças Armadas estão fora dessa questão e continuam a ter a confiança do governo e a vida continua. O governo, através do Conselho de Ministros, já exonerou o brigadeiro Justino Lima do cargo de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A decisão surge horas depois do Executivo tomar conhecimento da sua decisão em colocar o cargo à disposição. Justino dos Ramos Lima já não é chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.
O brigadeiro decidiu colocar o seu cargo à disposição e o governo, através do Conselho de Ministros, anunciou esta sexta-feira a sua exoneração. O coronel Olinto Amado Paquete, vice-chefe de Estado-Maior, foi indicado para assegurar a chefia do Estado-Maior enquanto não for nomeado o novo brigadeiro. A proposta do Ministro da Defesa e do Mar, aprovada pelo Conselho de Ministros, visa garantir o regular funcionamento das Forças Armadas. A exoneração do brigadeiro Justino Lima surge na sequência do seu envolvimento no espancamento de um civil em plena parada do quartel-general, cujo vídeo foi postado nas redes sociais, ou seja, na internet. Um ato que mereceu a condenação do Conselho Superior de Defesa Nacional, que reuniu-se esta semana 2 vezes para analisar o caso, bem como do Governo. Por outro lado, o Conselho de Ministros, que esteve reunido esta sexta-feira em sessão extraordinária, debruçou-se também sobre o aumento da criminalidade no país e orientou os ministros da Justiça e dos Direitos Humanos e da Administração Interna no sentido de reforçar os mecanismos legais para sua prevenção e combate. A partir de hoje está proibida a construção de habitações nos terrenos de vocação agrícola em São Tomé e Príncipe, refere o comunicado do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, distribuído hoje à imprensa. Lê-se no comunicado que tem havido invasão e ocupação ilegal de terras sobre a jurisdição deste Ministério. Os atores desta prática têm feito trespasses, um ato que, no entender do Executivo, promove alterações de usos de solos e promete, por outro lado, a política eficiente de ordenamento territorial. O comunicado assinado pelo ministro Teodorico Campos alerta que o Executivo, que o seu Ministério declinará toda a responsabilidade aos infratores que violarem a presente decisão. O Ministério da Educação, em parceria com a Direção da Cultura, está a realizar um ciclo de palestras sobre o massacre de 53. A Escola Secundária Januário José da Costa foi ontem palco desta iniciativa. Assinala-se no dia 3 de fevereiro o dia do massacre de 53 e, neste âmbito, o Ministério da Educação, em parceria com a Direção da Cultura, programou um ciclo de palestras em algumas escolas secundárias do país com vista à formação da consciência dos alunos sobre a história do nosso país, nesse caso, o massacre de 1953. A Direção-Geral da Cultura é um departamento do Ministério da Educação que tem como missão disseminar os valores culturais. Tanto que são valores culturais, são memórias, são formas de vida que nos identificam como povo e como nação. Então, neste sentido, a Direção-Geral da Cultura, no quadro da celebração de mais um 3 de fevereiro, programou uma série de atividades, dentre elas a organização de palestras em todas as escolas secundárias do país. Escolheu-se escola, como sabemos, qualquer pessoa, qualquer santomense lembra sempre, qualquer cidadão, diria eu, portanto, lembra sempre dos ensinamentos da escola. Quem é que não se lembra daquilo que aprendeu nas escolas? Então, certamente, não é? Essas crianças, esses meninos jovens precisam de poderem beber da cultura nacional como forma de se prepararem melhor para o futuro. Eu vou falar sobre o papel que o orgulho exerceu em São Tomé e Príncipe. Na primeira parte, ele conseguiu fazer em São Tomé várias obras, várias infraestruturas, a questão dos planos para a cidade de São Tomé. Isto foi a primeira fase, mas na segunda fase nós vamos retratar a essência o papel que ele teve no massacre de Batepá de 1953. Para Elsa de Oliveira foi importante esta palestra. A jovem explica que ficou a conhecer mais sobre as causas e consequências do massacre de 53. Aprendi que nos nossos antepassados nós fomos muito mesmo maltratados pelos colonos, né? O senhor estava a falar de um senhor que foi muito mal naquele momento, do senhor Zé Carlos Borbulho. Aprendi também o que é um massacre. Nessa palestra nós também falamos as causas do massacre e outras coisas.
Esta sexta-feira, a Escola Secundária Januário José da Costa foi onde acolheu a palestra. E a propósito das celebrações de mais 3 de fevereiro, dia do massacre de Batipá, tenho no telejornal o Diretor-Geral da Cultura, Nelson Campos. Boa noite, Sr. Diretor. Boa noite, senhor jornalista e diretor da televisão. Boa noite, caríssimos telespectadores. Quais são as atividades programadas para assinalar mais 3 de fevereiro? Bem, uma das primeiras atividades é aquilo que nós acabamos de ver, portanto, que tem a ver com palestras cujo objetivo, portanto, prende-se com a disseminação de informações relativas a essa ocorrência que teve lugar em 1953. Palestras tiveram início ontem, mas elas prosseguem, porque nós também estamos a trabalhar em parceria com câmaras distritais de Mesoche e Lubata. Portanto, na segunda-feira ainda teremos algumas palestras, mormente no Liceu Nacional e também na Escola Manuela Margarido. Manuela Margarido sob a responsabilidade, portanto, da Câmara Distrital de Mesoche. E por que essa parceria com as câmaras distritais? As câmaras, porque nós entendemos que sem as câmaras jamais poderemos desencadear essas ações, sabe? Que câmaras são poderes locais e deve haver esse casamento entre cultura e, aliás, porque há também uma vertente cultural, não é? Há vereadores para a área cultural e é assim que nós desencadeamos as nossas ações. Sim, para não perder o seu sentido, depois disso que são várias atividades que vão... Sim, o raciocínio. Pois, independentemente da palestra, nós depois, na segunda-feira, o dia 2, nós temos a tradicional Noite de Nosado, será nos 2 distritos, portanto, em Fernão Dias e também em Batipá, em simultâneo. Relativamente a Batipá, os alunos da Escola Maria Manuela Margarido farão uma marcha, portanto, a partir das 16 e pouco, à localidade de Batipá, onde eles serão orientados sobre essas mesmas ocorrências. Haverá, portanto, um espaço dedicado à conversa com, e, portanto, não sei quem estará a orientar isto, mas eu garanto-lhe que a Presidente da Câmara Distrital de Mesoche, tão ativa quanto é, portanto, está empenhada e está a desencadear connosco essas ações, pelo que nós temos que agradecer. No dia 3, que é o dia do ato central, que é o próprio dia, nós temos uma missa na Igreja de Sé, em memória, portanto, daqueles que faleceram, perderam a vida e conferiram-nos essa liberdade. Quantas pessoas que já perderam, que segundo a história, perderam a vida nesse massacre? Sabe, fala-se mais de 1000 pessoas? Sim, fala-se mais de 1000 pessoas, mas é uma questão que nós temos que interrogar. E é verdade que nós temos mega responsabilidade nesse sentido e, enfim, nós temos que envolver as instituições do ensino superior, os nossos historiadores, temos que fazer esse levantamento para termos dados concretos, porque tem que haver unicidade de informação, que muitas vezes quando conversamos com alguém entendemos que há sempre pontos que vão sendo acrescentados. Umas pessoas dizem que sim, 1000 e pouco, outras dizem que não, mas a verdade é que nós temos que investir na recuperação dessas memórias, no inventário, para que tenhamos um dado que nos permita afirmar categoricamente de que se tenha, ou tanto... Mas o trabalho tem estado a ser dado no sentido para... Sim, nós... esses dados. Pois, antecipou, portanto, o que eu ia dizendo. Claro que sim, o sector de cultura neste momento quer empreender uma nova dinâmica e essa nova dinâmica tem a ver com o inventário dessas ocorrências, tanto desde a recolha da tradição oral, que em princípio com o apoio da Unesco, e sabe que nós já tivemos uma ação, um ateliê em 2012, outubro de 2012, e daí a pouco certamente vamos retomar essa ação. A Unesco vai nos apoiar para que possamos elaborar uma lista indicativa daquilo que temos. Disse que às 6 horas terá uma missa em memória uma missa, sim. Depois ter uma marcha da liberdade. Uma marcha da liberdade que sairá da Praça da Independência ao Museu Nacional. Certamente há de me colocar... Sim, porque falou aí, segundo os dados que eu tenho, o ato central será no Museu Nacional. Será no Museu Nacional, é uma nova filosofia. É uma nova filosofia, até porque nós sabemos que
sem o envolvimento das escolas, é aquilo que nós acabamos de assistir há bem pouco tempo, a mensagem, portanto, que o orador da palestra, que foi o Sr. Emir, transmitiu-nos, mesmo o moderador também. Nós estamos muito, mas muitíssimo preocupados com a questão da degradação de valores, valores de toda a natureza. E o setor da cultura não tem beneficiado dessa devida atenção para que nós possamos resolver os problemas que são tão emergentes e que possam concorrer para uma maior harmonia possível e em torno do qual, enfim, nós devemos contribuir para o próprio desenvolvimento do país. Logo, tem sido tradição realizarmos a atividade do ato central em Fernão Dias. É uma logística muito pesada, nós entendemos, e muitas vezes só nos lembramos desse espaço, muitas vezes não, tem sido tradição, uma vez por ano. Ali o espaço, sabemos que também é inóspito, carece de uma atenção, ausência do memorial e muitas outras situações, mas nós reservamos precisamente a noite no Osado, sim, como tradição, e que nós temos que respeitar. A ocorrência no Museu Nacional prende-se precisamente, sim, com a revalorização dessa instituição, que tem entrado praticamente no estado de esquecimento, de abandono, não obstante o museu, enfim, armazena em si informações muito importantes sobre a nossa história. Muitas vezes, quando queremos organizar uma exposição, recorremos ao Museu Nacional, nós temos ali fontes, ou recorremos ao Arquivo Histórico. Nós estamos a dizer concretamente que 3 de fevereiro muitas pessoas tenham perdido vida no Museu Nacional, mas é verdade que há indicações também de possíveis atrocidades, possíveis pessoas que ficaram presas, retidas ali, no Museu Nacional. Mas é preciso inventariarmos. Antecede, portanto, a 3 de fevereiro, muitas outras ocorrências. Logo, essa concentração, porque nós também estamos a trabalhar em consonância, portanto, em parceria com Juventude e Desporto, que tem a responsabilidade de convocar a juventude para esse grande encontro. Ano após ano temos vindo a constatar que tem havido pouca participação da juventude neste processo, e é o processo, se calhar, é o momento de reeducarmos, reorientarmos, revalorizarmos, devido à proximidade, à congregação, não é, de sinergias ali neste ponto. Porque parece que não, mas a presença de elites, de figuras ali no Museu Nacional, a proximidade com a grande escola que nós temos ali, que é o Liceu Nacional, com um grande potencial de alunos que nós podemos conduzir ao espaço, para podermos incentivá-los a essa marcha que nós depois levaremos ao distrito de Lobata, futuramente. Portanto, é uma indicação muito concreta para aquilo, portanto, que nós queremos e o facto das coisas... Ora, nós temos pouco tempo, sim, né? Pois bem, mas deixe-me só concluir. Porque pode-se questionar, mas porquê Museu Nacional? Até podíamos dizer, olha, vamos a Mesoche. Aconteceram situações ali. Vamos à Ilha do Príncipe, Ilha Irmã. Somos todos são-tomenses. Parece não haver assim tanta diferença. Lobatos, nós somos, portanto, a população que habita Água Grande é São Tomense, a população que habita Mesoche, somos todos São Tomenses. O mais importante neste momento é o ato central, e que possamos ter ali essa presença da juventude para podermos disseminar aquilo que nós queremos. Depois haverá o almoço com os sobreviventes. Atualmente ainda há sobreviventes? Nós tínhamos uma lista no ano passado de 96 sobreviventes, mas nós nos demos ao trabalho, fomos ao terreno, peneiramos a lista, temos a lista devidamente atualizada, uma lista bonita. Quantas pessoas? 62 pessoas. Do ano para pessoas têm estado a receber uma ajuda do ano passado para este faleceram 8. Temos 62 pessoas, 62 sobreviventes. A ajuda tem sido pontual, mas não significa dizer que não tenhamos feito trabalho de casa. No ano passado remetemos um ofício, portanto, Ministério de Finanças? Não é Ministério de Finanças, mas Segurança Social. Remetemos um ofício porque há um decreto, que é Decreto 78/2003, que confere pensão vitalícia aos sobreviventes de 53, mas isso trata-se do primeiro grupo de sobreviventes.
Esses já faleceram. Depois houve um segundo grupo, já inscrito para a Segurança Social, mas que nunca recebeu pensão. Depois temos o terceiro grupo e associamos esses dois grupos, segundo e terceiro, remetemos à Segurança Social, mas até o momento não tem havido uma reação. É preocupação também deste governo, que já solicitou esse dossiê e já fizemos chegar ao Ministro de Tutela, no sentido de darmos o pontapé de saída e vermos com a Segurança Social a possibilidade dessas pessoas receberem o tal apoio. Já para a última questão, para quando o novo memorial na Praia de Fernando? Sim, novo memorial. Sabe, nós, relativamente ao memorial, é do nosso interesse, se calhar se pudéssemos, num minuto, termos isto pronto. Nós temos o projeto, temos o pré-projeto, já o avaliamos, a empresa GECOM já esteve connosco, inclusivamente, estudamos as possibilidades, mas o problema é que o espaço não nos pertence. O espaço não pertence à cultura. Por quê? Por causa da construção do Porto. Muito bem. Logo, isto não depende do sector de cultura, depende sim de uma decisão superior. Enfim, tem que discutir, porque há tantos metros, pertence à Capitania dos Portos. Eles é que têm controle do espaço. Logo, quando nos disserem, olha, meus senhores da cultura, esta área é para se construir, erguer memorial, certamente nós teremos uma resposta. Já um orçamento feito, verbas. Eu penso que este não é problema. O problema é o espaço. Portanto, quanto à verba, eu acredito que depois o sector, as entidades competentes encontrarão uma resposta emergente. Okay, muito obrigado, o Diretor-Geral de Cultura, Nelson Campos, em direto no telejornal, para falar das celebrações de 3 de fevereiro. Cerca de 80 delegados e especialistas internacionais e regionais do setor das telecomunicações vão estar reunidos em São Tomé e Príncipe de 2 a 5 de fevereiro próximo no Fórum Regional da União Internacional das Telecomunicações. A capital santomense acolherá ao mesmo tempo a reunião do Grupo Regional da Comissão de Estudos para a África. Dentre várias questões a serem debatidas, destaca-se serviços de pagamento operando sob regulação financeira a partir de um dispositivo móvel. Reiniciaram este sábado as obras de reparação do corredor para a colocação do elevador da enfermaria do bloco do Hospital Dr. Aires de Menezes. As obras irão facilitar o transporte de doentes e pessoas portadoras de deficiência e a referida enfermaria, e não só. O reinício das obras resulta de uma promessa do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrício Trovoada, durante uma visita relâmpago ao maior centro hospitalar do país, após ter assumido as funções do chefe do Governo. Foi oficialmente aberto o concurso Passo Grande Prémio Sonangol da Literatura 2015. O evento visa premiar jovens com a melhor obra literária ou de investigação nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. $50 mil será o valor da obra vencedora. O objetivo do Prémio Sonangol de Literatura é de distinguir jovens talentos no mundo da literatura. O galardão foi instituído pela Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Sonangol. Isso vem no surgimento de grandes escritores e artistas de renome africanos que deram início a esse grande prémio. Concretamente, eu tenho nominado o nome Grande Prémio de Literatura Sonangol. Os objetivos é fazer com que os escritores tenham mais hábito pela escrita e escrever coisas com grandes sentidos. Esta é a 12ª edição do prémio, que se realiza de 5 em 5 anos. Escritores, jornalistas, poetas. Bom, toda essa faixa etária que escreve para bem da humanidade. Todos os escritores e todos aqueles que escrevem para a gente, para que as obras agora não sejam entregues na sede da Sonangol. A obra agora seja entregue na sede da UNIAS. A UNIAS mandará para a sede da Sonangol
mandar para a sede da União Nacional de Escritores e Artistas Angolanos. Por outro lado, a Uniasa, através do projeto Ler Poesia, Ler Mais, tem estabelecido parceria com diversos estabelecimentos de ensino no sentido de disseminar o gosto pela prática de leitura. O projeto Ler Poesia, Ler Mais vem como se fosse um citar daquilo que deixou de ser feito pelos pais em casa, que é cultivar o hábito de leitura, uma vez que os meios de comunicação social vêm tirar lugar à literatura. Neste momento nós já iniciamos o projeto na semana passada e começamos na escola Atanásio Gomes e fomos passando por cada turma, passamos a leitura de poesias, também passamos também a dar aulas também para ler. Prémio Sonangol da Literatura 2015. Foi oficializado Leão Clube Rosa Porcelana Santo Tomé e Príncipe, uma ramificação da Leão Clube Internacional. O batismo aconteceu esta quinta-feira no Centro Cultural Brasil Santo Tomé e Príncipe, na presença dos membros nacionais e dos padrinhos Leão Clube gabonês e camerunês. Já é oficial, Santo Tomé e Príncipe passou a fazer parte da Lions Club Internacional, uma das maiores organizações humanitárias internacionais, presente em 206 países de todos os continentes. Na cerimónia de batismo, claro, não podiam faltar os dois principais padrinhos da congênere santomense, a Lions Club gabonês e a Lions Club camerunês. A ideia surgiu de um convite que nos foi formulado por um amigo que já fazia parte do Lions Club Libreville e, como sabe, os Lions Clubs eles surgem em função dos convites, em função dos outros Lions que apadrinham a causa. Os nossos padrinhos são o Lions Club de Libreville, que se chama Bugavilha, e então eles é que nos formularam o convite e têm sido parceiro nas atividades que nós temos feito. Nós apoiamos os clubes recém-nascidos. É por isso que vim cá a Santo Tomé e Príncipe apoiar o Lions Club STP, para que o Lion Club STP perceba que faz parte da família e os problemas e os desafios de Santo Tomé e Príncipe representam também para nós os mesmos problemas. E se houver alguma solução que juntos podemos encontrar, claro que eu o transmitirei a Santo Tomé e Príncipe para que a solução seja encontrada. A Lions Club Rosa de Porcelana vai poder, a partir de agora, dar uma maior abrangência e visibilidade das suas ações sociais e humanitárias que constituem objetivos fundamentais da organização. O objetivo do Lions Club Rosa Porcelana Santo Tomé e Príncipe é servir, como diz o nosso slogan, servir. Servir a comunidade carente, a comunidade que realmente precisa dos nossos serviços. Como sabe, o Lions Club é a maior organização de serviço a nível mundial, serviço humanitário e filantrópico. Apesar da oficialização acontecer apenas agora, a Lions Club Rosa de Porcelana começou mesmo antes a realizar as suas ações sociais no sector que se calhar mais necessita em Santo Tomé e Príncipe. Até bem pouco tempo nós víamos fazendo era doação de materiais escolares, batas para os alunos, oferta de cestas básicas aos mais carenciados e hoje, por acaso, com a ajuda da nossa parceira de Libreville, nós podemos oferecer ao Hospital Dr. Aires Menezes concretamente o serviço de maternidade, alguns kits hospitalares que vão desde roupas de cama, luvas cirúrgicas, gás, algodão, a chamada bata para a cirurgia, enfim, são vários objetos que efetivamente o nosso hospital carecia. A Lions Club Internacional foi criada em 1917 nos Estados Unidos da América pelo Sr. Melvis Johnson, tendo-se internacionalizado a partir de 1920 com a entrada do Canadá. Hoje conta com mais de 46 mil internacionalizações e com mais de 1,5 milhão de associados em 206 países.
A organização está aberta a novos membros, sem custos de adesão, bastando apenas contactar um dos associados e preencher a ficha de inscrição. As vantagens de ser membro do Lions Club é poder dar um pouco de si aos que mais necessitam. Em São Tomé e Príncipe, conta já com 60 membros e o mandato dos órgãos diretivos é de 1 ano em regime de rotatividade. Oficialização pública da Lions Club Rosa de Porcelana de São Tomé e Príncipe.